noite, estudantes da doutrina. Que bom ver-vos aqui todos novamente. Neste momento, reunidos para mais um estudo deste livro. Hoje vamos dar seguimento à leitura, avançando para o capítulo número 8, que se chama O Desastre de Acelino. Vamos então iniciar o nosso estudo e, como sempre, vamos iniciar com uma oração. Por isso, eu vou pedir a todos que possam estar numa posição confortável, ir fechando os olhos, respirando fundo. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, podermos estar aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo desta obra maravilhosa. E peço, Senhor, nos abre o entendimento para as coisas do Espírito. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dás, pelo amor com que nos abraças nesta obra. Eu te pedimos, Senhor, que as lições de hoje fiquem gravadas no nosso espírito, no nosso coração, para que possamos melhor servir-te e amar-te a cada dia. Fica connosco, Senhor, fortalece-nos a fé, a sabedoria, o discernimento. Ilumina os nossos passos, Senhor, para fazermos as escolhas certas a cada dia. Fica connosco, querido Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mãe, por esta prece. Vamos então avançar para a leitura do capítulo. Do livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão e amigo André Luís, do capítulo número 8, O Desastre de Alcino. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode cantar com o devotamento materno. Vive em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando, triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormentos nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou:
minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresentava características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos a expectativa, prosseguiu narrando. Também parti do nosso lar no século findo, após receber valioso património instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas, ministras da comunicação, presidiu, em pessoa, as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço da nossa colónia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. De balde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me um melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior. E sim, a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava, à força de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento,
Os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei. Mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na esfera do meu próprio património espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. A Celine calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Profundamente sensibilizado, Vicente considerou. Que é isso? Não se atormenta assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. A Celine, porém, enxugou o pranto e respondeu. Não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir às criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Bem, que capítulo tão profundo. Mais uma vez, neste livro ficamos a conhecer a história de mais um dos companheiros de André Luís e o porquê de terem falhado na sua missão, na sua última reencarnação, como na mediunidade ou na doutrinação, e como em tantos, como nós conseguimos sempre também rever e aprender tanto com estes irmãos. Vamos então passar ao estudo, conduzido pelo nosso irmão Felipe, e eu vou partilhar aqui com vocês só um bocadinho. Boa noite a todos novamente. Mais uma vez, como disse a Madalena, este é um capítulo riquíssimo que poderia ser levado para tantos outros temas, pode ser aprofundado em tantas outras vertentes. Mas pronto, partilharemos aquilo que foi as vertentes selecionadas, e ele hoje, podes ir passando se quiseres, ele hoje é um bocadinho um estudo de perguntas e respostas à medida que vem o desenrolar da história. Faz-me lembrar como nós estamos muito habituados a utilizar as novas tecnologias, o WhatsApp e outros meios de comunicação para fazer as questões, e faz-me lembrar que nós vamos fazendo as questões ao Evangelho e o próprio Evangelho nos vai respondendo nessa dinâmica. Então, não sei, quem é que se oferece primeiro para ler a primeira frase selecionada do lado esquerdo? Hoje é voluntários. Eu posso ler. Força, Mónica. Do lado esquerdo, Sim, sim. vive em piores condições, é isso, não é? É isso. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual.
Então, podes continuar, Mónica. Vamos enviar a primeira mensagem do WhatsApp ao Evangelho para ver o que é que eles nos respondem. É primeiro o castanhinho e depois o cor-de-rosa há de ser a resposta do Evangelho. Qual o benefício da dor? Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dando experiência, fazendo-nos sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Obrigado. Então, nós aqui podemos ver. Bem, eu quando vinha para casa, vinha no carro a pensar nesta pergunta e fiz a pergunta diretamente para mim. E honestamente eu respondi, bem, dor, se for por minha escolha própria, eu nunca vou querer sentir a dor ou o sofrimento, não é? Não há ninguém que goste de o sentir. Mas à medida que nós vamos experienciando e que vamos compreendendo, nós vamos se calhar ter aquela noção quando muitas vezes nos diz atenção à amiga dor. Porquê? Porque ela é um medicamento ou é como se fosse o ato que vem ajudar a despertar a nossa consciência para que não possamos ou para que não persistamos novamente nos mesmos erros, para que não andemos num ciclo vicioso constante e possamos avançar. Então, a dor vai durar o tempo necessário a que o nosso espírito possa compreender a situação que causou e qual é que é a nova orientação que há de dar. Então é mais por necessidade nossa do que por castigo de Deus. Basicamente a dor existe por necessidade de aprendizagem. Então, fazendo a segunda pergunta, quem é que quer fazer a segunda pergunta? Eu posso fazer. Pode. Perante a dor e o erro, que esperanças ter? Posso responder? Força. Resposta. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer-se: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Obrigado. Aqui nós podemos ver que o grande Consolador traz ensinamentos maravilhosos como o amor, a caridade, a humildade, a resignação, a abnegação e tantos outros. Mas, acima de tudo, a grande mensagem de esperança que ele traz é como, eu acho que isto é um título de um dos livros do Chico, é E a Vida Continua. A vida é um pulso incessante de amor que continua na eternidade. E a reencarnação é a maior misericórdia, ou é o maior ato de misericórdia de Deus para com os seus filhos, que nos permite, como ao dia, o ressurgimento de novas oportunidades, de novas bênçãos. Nós não devemos, pura e simplesmente, acreditar na reencarnação como uma forma de descansar a nossa mente ou o nosso pensamento de que advirá novamente. Nós devemos acreditar, ou eu acho que devemos acreditar na reencarnação como nós sendo herdeiros de nós mesmos. O que eu puder progredir nesta reencarnação,
é a herança que eu vou deixar a mim próprio. Aquilo que eu não executar nesta reencarnação é igualmente herança que eu vou deixar a mim próprio. Então, nós somos os nossos próprios patrocinadores. Nós somos os nossos próprios doadores do bem ou do mal que devemos vir a experienciar. E isto é o maior ato de esperança que nós podemos ter. Está na minha vontade, como nós vínhamos a falar de algumas lições para cá, está sempre na minha vontade o poder fazer e o poder deixar algo melhor para mim próprio. No entanto, é razoável aguardemos confiantes um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Fala-nos aqui o nosso irmão de confiança, que é preciso termos confiantes. Como nas palavras, acho que dos evangelistas diz, não tenhamos um espírito de timidez. É preciso ter confiança. E agora, confiança em quê? Confiança em quê? Confiança na minha mãe? Confiança em mim próprio? Confiança em quê? E a primeira pergunta que a minha mãe vai ler. Relação entre confiança e fé. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Ela dá lugar a que se escutem grandes coisas. Obrigado. Então, é isso mesmo, ter confiança é também ter fé. E nós, aqui, já vamos ver a segunda pergunta, muitas vezes não é só ter fé em nós mesmos, também temos que ter, mas acima de tudo neste quesito, como diz o nosso irmão, Deus não está pobre. Eu achei muito, muito curioso esta forma como ele diz, Deus não está pobre. Então quer dizer que em qualquer momento da nossa vida, por mais abandonados que nós nos sintamos, Deus tem sempre alguma coisa para nos dar. Muitas vezes, como vamos ver a seguir, não nos vai dar aquilo que nós pedimos. Porquê? Porque aquilo que nós muitas vezes não sabemos o que pedir. E ao não sabermos o que pedir, estaríamos a pedir algo que muitas vezes patrocinaria as nossas quedas. Então, Elizabeth, consegue ler a segunda pergunta e a segunda resposta? Consigo. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Obrigado. Então, este o Evangelho foi bastante esclarecedor por nos advertir. Temos que ter a humildade de acreditar em Deus, de confiar em Deus. Como quem tem filhos vai perceber o que é que eu vou dizer, que é um filho quando olha para um pai ou para uma mãe, acima de tudo confia a 100% no que o pai e no que a mãe está a dizer, principalmente nas idades pequenininhas, não estamos a falar na adolescência, que aí os adolescentes são os espíritos rebeldes, rebelaram-se e está tudo mal. Mas nas primeiras idades da vida, eles olham para nós
que têm esta fé que nós somos portadores de todo o conhecimento, de toda a força. Ainda que nós saibamos que nós, enquanto pais, somos falíveis e não somos perfeitos, mas sabemos de uma coisa: o nosso Pai é perfeito, o nosso Pai é infalível, é bondoso, é misericordioso, é amoroso. Nós conseguimos lhe definir montes de características. E por isso é que nós devemos confiar acima de tudo, antes dos nossos julgamentos, devemos confiar no Pai e saber que se por algum motivo nós passamos por alguma situação, é porque ela vem com o intuito de nos ensinar e com a misericórdia divina. Podes passar. Bem. Então já falámos de esperança, já falámos de confiança e agora vamos falar da nossa visão. Vamos ao oftalmologista para ver se estamos a ver bem ou a ver mal. E o nosso irmão diz-nos: no mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Então, na primeira pergunta, que é a pergunta 248 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos nossos irmãos: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E a resposta diz: mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Ou seja, quando nós estamos fora do corpo físico, ou neste plano material, nós vamos possuir, nesta pergunta, dá-nos a indicação que provavelmente a nossa visão vai ser muito mais alargada. Aliás, se fizermos aqui o estudo destas perguntas, ele é um conjunto de perguntas, nós vamos entender uma coisa importante, que é o espírito, ao contrário de nós no corpo carnal. E quando eu digo o espírito, não estamos sequer a falar do perispírito, ainda que já seja uma forma mais etérea de um corpo, mas ainda assim é um corpo material. Ele diz-nos que a visão e a audição é uma atribuição do espírito. O que é que isto quer dizer, ser uma atribuição do espírito? É algo que lhe é inerente. O espírito vê por um todo e vê e ouve por um todo. Nós, a visão e a audição não é uma atribuição do nosso corpo. Nós temos um mecanismo próprio, uma ferramenta, se quisermos dizer, que é os olhos e o ouvido, que permite captar as imagens ou os sons. E por isso é que nós só conseguimos ouvir pelos ouvidos e só conseguimos ver pelos olhos. Se alguma destas ferramentas tiver algum tipo de problema ou sofrer algum tipo de dano, nós vamos deixar de ver e de ouvir. No espírito, como é uma característica dele, nós vamos sempre ver e ouvir. Mas a pergunta que se coloca a seguir é: então, mas no nosso raciocínio, mas essa visão é alargada a todos os espíritos? Ou independe da sua evolução? Ou independe do seu estado, da localização onde ele se encontra? E podes ler? Claro. Na pergunta 250, constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Obrigado.
Da leitura desta resposta do Livro dos Espíritos, nós podemos ver, ou daquilo que foi a interpretação, duas grandes mensagens, que é a primeira, ainda que no plano espiritual, a nossa visão, o alcance da nossa visão, está sempre intimamente ligado à nossa evolução. Um espírito muito elevado consegue ver a largos passos, um espírito menos elevado, como diz o nosso irmão Miramês, muitas vezes vê menos do que um próprio encarnado, porque ainda permanece a sua mente a gravitar junto de sentimentos e de pensamentos de baixa vibração. Mas também podemos ver aqui outra, que é logo a primeira frase, que diz: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. E o nosso irmão Miramês diz-nos que é a vontade do próprio espírito, uma vez mais aqui entra em ação a vontade de cada um, que dilata ou que retrai esta percepção. E é muito interessante, porque a visão é mais alargada para um espírito mais elevado. Porquê? Porque ele consegue usar melhor ou de uma forma mais bem orientada aquilo que são estas características especiais. À partida, um espírito, e eu digo à partida porque eu não sou um espírito elevado, ainda não sei como é que é ser um espírito elevado, mas à partida, um espírito elevado vai utilizar esta característica de aumentar a sua visão com a vontade de auxiliar, não com a vontade de coscovilhar nos nossos termos mais corriqueiros aqui da Terra. Dizia eu, dizia eu a comentar isto com a minha mãe, dizia assim: se me dessem esta característica, provavelmente eu ia ser assediado a orientar ainda mal esta visão dilatada do plano, porque há certos sentimentos e há certas compreensões que eu ainda preciso de moldar em mim até chegar a este nível de visão maior. Mas, essencialmente, como ele nos responde, em termos genéricos, quando nós partimos para o plano espiritual, temos sempre uma visão mais alargada e mais clara daquilo que deveríamos ter feito, daquilo que devemos fazer, nem que seja por entrarmos em contacto com a eternidade da vida. A eternidade da vida resolve-nos logo muitas das questões que nós temos no nosso dia-a-dia. E se puderes passar, Madalena. Reflexão do nosso grupo. Aqui de leitura, eu vou ler. Basicamente, o nosso irmão alerta-nos aqui para o quanto de bênçãos e o quanto digamos assim, de coisas boas, de patrimónios valiosos ele recebeu. Após receber valioso património instrutivo dos nossos assessores, segui enriquecido de bênçãos. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo o enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito de nossas atividades. E antes de nós abrirmos aqui a discussão, que é no fundo nós pensarmos na nossa vida o quanto de benefícios nós recebemos e o que estamos a fazer de construtivo para aquilo que é a obra de Jesus. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição número 12, ele intitula logo "Pensaste nisso?" e diz-nos no fim da lição: já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas
exigências de trabalho? Tais potências formam o teu corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminado, o Senhor iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. E abrimos aqui espaço para que cada um possa fazer o seu comentário. Alguém quer comentar, dizer alguma coisa? Uma coisa rápida que eu posso dizer é que Deus dá-nos este corpo e a oportunidade de estarmos aqui encarnados, e a nossa obrigação é cuidarmos dele o melhor possível. E às vezes não o fazemos, não é? E então é isso, cuidarmos do nosso corpo o melhor possível. É uma maneira de honrarmos aquilo que Deus nos deu. Acho que não é. Não há o melhor que podemos fazer é isso, honrar aquilo que Deus nos deu, o nosso instrumento de trabalho. É fácil. Exatamente, obrigada. Mãe, queres dizer alguma coisa? Sim, no seguimento do que a Mónica disse, eu lembro-me sempre desta frase que eu ouvi quando era miúda e nunca mais me esqueci, que é mente sem corpo são. E o nosso corpo como templo sagrado, como obra da criação, obra de Deus, e que é nosso dever amar a Deus e honrar a Deus ao estarmos a cuidar do nosso corpo. Estamos a cumprir este preceito de amar a criação, amar a Deus, começando por nós, porque ama-te a ti, ama ao próximo como a ti mesmo, diz-nos Jesus, não é? Portanto, Ele pede para que nós nos amemos, e ao estarmos a cuidar do nosso corpo, a velar por ter um equilíbrio, uma mente saudável, num corpo saudável, estamos a preservar este instrumento maravilhoso e divino que Deus nos deu, porque Ele precisa de nós para o seu reino de amor. Ele precisa de nós. E nós só poderemos cumprir a nossa missão, o nosso dever corretamente se estivermos nas perfeitas condições. Tentar ter atitudes retas, já sabemos que não é só a teoria, porque na prática temos inúmeros obstáculos, inúmeras situações que nos provocam desequilíbrios, o que não quer dizer que a gente não caia. Agora não podemos é alimentar essa situação, dar aso a que ainda caia, ainda ficamos frustrados e desequilibrados. Acima de tudo, é o equilíbrio emocional que devemos procurar ter, com ir buscando no Evangelho todos os ensinamentos para que sejamos mais inteligentes a nível emocional, mais inteligentes a nível espiritual. E por isso que Jesus nos diz para nos instruirmos, não é? Aliás, Kardec, através do Espírito da Verdade, ele diz-nos para nos instruirmos. E ao
instruirmos, ao estudarmos, ao abrirmos o nosso conhecimento a coisas novas, sempre, em todas as idades, estamos a combater muitos males, estamos a combater situações mentais futuras, ou seja, por isso é que é tão importante continuarmos sempre a estudar, continuarmos sempre a aprender coisas novas, sempre a progredir no conhecimento, aplicando na prática os ensinamentos de Jesus. Portanto, todas estas situações que estão no Evangelho, que estão na mediunidade, não é? No estudo da mediunidade que nós, como espíritas, devemos fazer, estamos a aplicar tudo aquilo que está ao nosso alcance para nos educarmos espiritualmente e emocionalmente, para mantermos o equilíbrio. É claro que quanto mais equilibrados estamos, mais somos sujeitos não é provas, mas é assim, a situações que se calhar é mesmo para provarmos a nossa fé, não é? A nossa fé, nos mantermos ali fortes na fé e na sabedoria. E com Jesus conseguimos. Temos é que ter sempre esse cuidado de nos nutrir, porque é perfeito, é o nutriente mais importante, é nutrirmos a nossa alma com os ensinamentos de Jesus. Obrigada, mãe. Elizabeth, queres dizer alguma coisa? Que eu não estou a ver. Não, Dona Júlia? a Elizabeth estava a dizer que a dela estava a fazer barulho. Ah, daqui a bocadinho então. Então, bem, eu não sei se vou. Não sei se o Filipe vai falar de mais alguns pontos mais à frente, mas este capítulo traz-nos pontos muito interessantes. Primeiro, começando com este tema que o Filipe nos trouxe aqui para reflexão, que é um ponto em comum com o estudo da semana passada, porque também, ai, desculpem, recordem-me do nome. O Otávio. Exato, Otávio. Também o Otávio falou de todos os recursos que ele tinha, mesmo que foram todo o planeamento de reencarnação dele, que foi tudo feito, tudo planeado de forma a que ele também tivesse um corpo são para a execução da sua missão, para a execução das suas tarefas mediúnicas, e o qual ele não valorizou. E hoje nós vemos mais uma vez esse ponto a ser referido, todos os recursos que Deus nos concede para a perfeita execução da missão com que nós reencarnamos, para o nosso maior benefício, porque os maiores beneficiados da execução, da boa execução dessa missão somos nós. Para além de todo o auxílio que possamos dar, nós sabemos que o auxílio é, como vimos falando deste sábado, é mútuo. E cada vez que nós auxiliamos, nós estamos a alguém, nós estamos a auxiliar-nos a nós mesmos. Mas este capítulo, ele fala-nos de coisas muito profundas, das advertências que recebeu primeiro, da escassez de recursos, e depois todo o conjunto que o envolveu e que ele tomou a decisão de passar a cobrar pelos seus serviços mediúnicos, quebrando o trabalho com a espiritualidade superior e abrindo portas para outros espíritos que têm outros interesses mais de categoria mais mundana, mais ligados à terra e não de cunho de elevação e de auxílio.
E ao ler, quando estavas a ler o capítulo e ele falava desta falta de recurso e de passar a cobrar, aquilo que me veio logo à cabeça foi: olhai os lírios do campo, a sua veste é mais bonita, nem Salomão tem uma veste tão bonita quanto os lírios do campo. Observai os pássaros do céu. Alguma coisa lhes falta. Deus não sustenta a todos, não ampara a todos. Nós falávamos da confiança, falávamos da fé, falávamos da esperança, e nós sabemos que todos nós, quando estamos a serviço do bem, nada nos falta. Podemos passar dificuldades, mas no último momento, no momento mais grave, no momento em que nós já estávamos, se calhar, a desesperar, Deus aparece com a solução para os nossos problemas. Deus nos sustenta sempre, sustenta toda a natureza, nada lhes falta, nada falta a ninguém na natureza. Quando nós insistimos no serviço do bem, tenhamos fé e a certeza que Deus nos sustenta também, sempre. Há provas, com certeza, que temos que passar, muitas vezes como expiação, ou provas neste mundo, consequências de outras vidas para a nossa aprendizagem. Mas tenhamos a certeza que Deus nos ampara sempre. E depois, outro ponto importante que ele falou foi depois de todo o caminho que ele tomou, a verdade com que ele se deparou depois no além-túmulo, não é? Depois desse processo é que me apareceu a verdade. E aqueles irmãos que eu aconselhei cobrando enquanto encarnado, agora me cobram também. Me cobram porque querem encontrar um inimigo que ainda se encontra encarnado, cobram por X razões e os elos não se quebram. Vejam o que aquela decisão de ele cobrar pelos serviços, aliada a toda uma equipa espiritual, eu não quero dizer inferior porque não o são, mas mas mais ligados às faixas umbralinas inferiores, quanto esses elos depois são muito difíceis de criar e aí de quebrar, perdão, de quebrar. E nós sabemos depois como como leva tempo a quebrar esses elos e depois muitas vidas, algumas vidas futuras para a retificação desse mesmo erro entre todos os envolvidos. Criamos débitos para com as pessoas que auxiliamos e nós, neste estudo, ele traz uma observação muito profunda, porque ele também nos traz a noção da percepção, como falavas também neste estudo, Filipe, traz-nos a noção do arrependimento, traz-nos a lição do conhecimento da verdade e o quanto o conhecimento da verdade e a mediunidade nos trazem uma responsabilidade muito grande, porque ele no fim do capítulo, ele nos diz, não foi por ignorância, porque eu sabia, eu fui advertido, eu conhecia o que estava a fazer. E mesmo assim, por isso nós sabemos que muito será cobrado de nós, que já temos algum conhecimento. Àquele que permanece ignorante das consequências dos seus atos, pouco será cobrado. Mas àquele que age já consciente dos caminhos que está a tomar, esse terá que passar por mais duras provas.
Então, vamos recapitular nestes recursos que temos hoje, como nos fala aqui muito bem o Filipe, o recurso do tempo, o recurso da palavra amiga, do verbo. Não é? Ele diz-nos aqui, Manuel, que fazes dos teus pés, que fazes das tuas mãos, elas estão à disposição de alguém, estão a ajudar, servem para erguer aqueles que precisam, servem para abraçar, para acolher. Em que meios é que elas participam? Na criação do bem, elas participam na confecção da comida que vai alimentar aqueles que partilham o lar contigo, elas partilham nos cuidados da casa para que aqueles participam nos cuidados da casa para que aqueles que a vivem contigo desfrutem de um lar harmonioso. Elas participam na oferta de um copo de água a quem precisa, participam de um aceno. E os teus olhos para onde se viram? E a tua mente? O teu pensamento? Vira-se para o bem, para o amor, para a fraternidade? Muitas vezes nós caímos neste. Damos por nós com os pensamentos voltados para tudo menos o que é bom. Mas aí, graças a Deus, quando abrimos o coração para a oração, vem o conselho daquele querido amigo que temos ao nosso lado, nosso anjo guardião, e de Jesus que fala sempre através dos seus emissários, transformando o nosso pensamento e aconselhando-nos a voltar para as coisas boas da vida. E é o que estes estudos fazem connosco, eles alertam-nos para nós mudarmos o nosso pensamento e o colocarmos nas coisas que nos edificam e auxilia-nos a educar o pensamento, a educar o sentimento, a educar os nossos atos, para que nós consigamos ter mais percepção da responsabilidade que temos e agarrar mesmo estes valiosos recursos que Deus nos oferece para transformar o nosso próprio coração. Não podemos ir querer transformar o mundo, porque é preciso que o mundo queira ser transformado, mas podemos transformar nós próprios. E passo. Obrigado. Muito obrigado. Só 2 segundos para acrescentar. A Ana falava muito bem que é uma questão de nutrição e, acima de tudo, nós devemos nos nutrir pelo um profundo sentimento de gratidão, de observarmos o que está ao nosso derredor. Nós damos muitas das coisas como um dado adquirido, sem olhar que recursos é que estão colocados nessas mesmas coisas para que elas possam acontecer. O exemplo que nos foi dado no início do estudo, o nascer do sol. Quantos de nós não sabemos, não temos a certeza que amanhã o sol vai nascer novamente? Quantos de nós nos levantamos a agradecer o sol ter nascido? Que forças inimagináveis à nossa mente ainda não estão ali colocadas, ali envolvidas, para que aquele astro possa emanar luz para nos iluminar o dia, para que aquele astro possa ser um centro gravitacional para que nós nos possamos alojar à volta dele para nos servir de morada. Que forças ou que recursos foram colocados no alimento que é colocado na nossa mesa para dar força ao nosso corpo, para o nosso espírito se poder expressar nesta dimensão e aqui aprendermos. E fez-me lembrar, enquanto a Madalena ia falando, numa lição que houve aí durante algum tempo, que nos saía muitas vezes, que é a serva escandalizada. Que no fundo, o que é que diz? É a maneira como nós orientamos o nosso pensamento que diz a nossa posição mental para sabermos utilizar ou não os recursos que nos são colocados à disposição. E também foi a Madalena que nos trouxe recentemente o caso, ou que nos relembrou do caso
Jerónimo Mendonça, não é? O Gigante Deitado. E eu quero acreditar profundamente que um grande sentimento de gratidão animava aquele irmão, que quando se viu sem os recursos de andar, de se movimentar livremente, ele agradeceu a oportunidade de falar em nome de Jesus. Ele agradeceu a oportunidade ou o dom do raciocínio e fez o bom uso desses dons, ou como nos diz Jesus por parábolas, a parábola dos talentos, não é? Em que deu a cada um segundo aquilo que ele já podia trabalhar. E aqueles que trabalharam receberam em dobro, mas aquele que não trabalhou, aquele que teve medo, aquele que escondeu o talento, que não o expôs a servir, como nós temos falado muito nestes estudos, que é o serviço, aquele perdeu. E passo-vos só aqui um comentário final que diz, isto foi tirado do Miramês, é o comentário que ele faz à pergunta 250 que nós lemos aqui, e Miramês termina a dizer assim: não deixemos esquecido o amor que já conhecemos. Não deixemos que a caridade se esfrie em nosso coração. Não deixemos que a lembrança das faltas de outrem para conosco apaguem a nossa alegria de perdoar. Aproveitemos a oportunidade e avancemos com o Cristo no coração, porque dessa forma a luz resplandecerá em nossa consciência e nada nos será tirado. Obrigado. E voltamos aqui às mensagens escritas. Agora, para não perdermos muito tempo, uma a cada um pode ser Madalena, a Mónica e depois a minha mãe. Pergunta e resposta. Ok, pergunta: qual a missão da mediunidade? Desculpa, Madalena, podes só ler primeiro Desculpe. Não, eu não te disse, tens razão. Apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar as minhas faculdades em fonte de renda material. Agora sim, a questão: qual a missão da mediunidade? A resposta: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Mais uma vez, aqui o serviço a acompanhar-nos. Somos os medianeiros da vontade e do amor de Jesus. Mónica. Sim. Quais as condições para a mediunidade séria? Resposta: a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Nada mais do que temos vindo também já a falar nos últimos capítulos, que nos falava da responsabilidade, que nos falava da renúncia. Mais uma vez temos que colocar aqui o serviço. Mais uma vez temos que olhar ao exemplo do Mestre, quando ele, sendo o maior espírito que já reencarnou aqui na Terra, ele se fez pequenininho e começou logo no ato em que ele se expressou aqui fisicamente, que nasceu não no grande palácio, mas nasceu na manjedoura, porque ele veio para nos explicar que o humilde é o verdadeiramente grande, que não precisamos de títulos, que não precisamos de nos evidenciar, porque a nossa grandeza está na luz que nós transpomos, está nos corações que nós acolhemos, está na forma como nós amamos desinteressadamente. Pode ser uma profissão, um meio de sustento do corpo. A resposta: a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Procure, pois, aquele que carece do que viver.
recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Obrigado. E mais uma vez, só falar do exemplo de Jesus, que nunca se ouviu que ele cobrou por alguma palestra ou por algum ensinamento. Ele tinha a sua profissão e, enquanto permaneceu aqui na Terra connosco, ganhou o sustento a trabalhar e consagrou o tempo necessário para o sustento do pão, conforme consagrou o tempo necessário para o sustento do espírito. Avança. Agora, não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Ou seja, ele diz que não esperou o tempo suficiente. E o que nos diz também no Pão Nosso, no capítulo 22 dos Inconstantes, que é um capítulo intitulado Inconstantes, Emmanuel dá-nos aqui uma advertência bastante valiosa, que nos diz: quando servires ou quando aguardares a bênção do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontrará obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. É muito importante a confiança, a fé, para que nós possamos receber os recursos que o Pai nos enviará em tempo oportuno. Ele sendo perfeito, nem nos envia cedo demais para não propiciar a nossa queda, nem nos envia tarde demais para nos faltar alguma coisa. Ele envia no exato momento em que eles são necessários. Quantos de nós, no dia-a-dia, às vezes não nos perguntamos e não dizemos assim, quase que temos instintivamente reclamar: olha, não estás a ver que a situação está-se a aproximar do seu momento mais grave e eu não vejo a chegar resposta nenhuma? Mas depois, quando nós passamos pela situação, nós conseguimos analisar e dizer: veio exatamente no momento em que tinha que vir. E por isso é que a nutrição pela gratidão é muito importante. Podes passar, Madalena. Aqui não tem nenhum texto associado. É apenas é apenas a consequência e para nos ir revisitando aquilo que nós estudamos no estudo da mediunidade. Faltava aqui o Robson para dar aqui alguma explanação sobre esta frase. E o nosso irmão diz: agarrei-me ao interesse inferior e fixei o meu ponto de vista. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava, à força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático. As baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombrias cadeias psíquicas. E ele fala, durante o texto, ele fala mesmo em elos que são estabelecidos. São correntes mentais que têm um poder que é dado pela afinidade, que depois são difíceis de quebrar. Só ao passo de muito esforço, mais uma vez, de muita renúncia, da nossa grande vontade em querer transformar ou em querer modificar aquilo que foi o nosso percurso, é que nós podemos combater estas correntes que são estabelecidas e que todos nós já estabelecemos em algum momento da nossa vida e que em alguns casos, em algumas vertentes da nossa vida, ainda os estabelecemos, ou por ignorância, ou muitas vezes, como diz o nosso irmão: eu já conhecia a verdade, mas ainda assim permaneci
naquela situação. E para terminar, uma frase que é totalmente colocada fora de contexto, é apenas um agradecimento à maternidade, à mãe. Todos nós, para estarmos aqui, tivemos uma mãe, pode já estar neste plano ou não, mas acima de tudo, enquanto a Madalena ler aqui a leitura, que possamos todos nós elevar o nosso pensamento à nossa mãe, e a nossa mãe pode ser a nossa mãe, pode ser a nossa avó, pode ser alguém que nos é querido nesse aspecto, e agradecer a Deus numa frase que foi dita a mim e à minha mãe dentro da casa espírita, que uma coisa muito simples. Uma vez um irmão nos disse assim: até Jesus teve uma mãe, até Jesus teve uma mãe aqui na Terra. Se puderes ler, Madalena, só para agradecermos aqui às mães. Não é claro. Portanto, do livro Mãe, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Maria de Lourdes, a lição Meu Tesouro. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta ao ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que o meu coração se renova e se ufana toda a vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no carinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me ajuda ou consola. Agradeço à alvorada o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecida o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda a parte, ser bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Obrigado. E pronto, termina assim, né? Assim, senhor. As referências de estudo vão estar depois na descrição dos vídeos. E como é bom terminar com este agradecimento, e quero agradecer a todos por estarem aqui, por permanecerem sempre neste estudo, todas as semanas, por agradecer à espiritualidade que nos permite estes momentos de encontro e de estudo e de partilha de Jesus, da presença de Jesus no nosso coração. Vamos então terminar com a nossa prece e Mónica faz um agradecimento para nós, por favor. Acalmar o nosso coração e mais uma vez agradecer a espiritualidade por estar aqui conosco, agradecer ao nosso mestre amigo, agradecer que estamos todos juntos e pela oportunidade que estamos aqui encarnados. Deus amado Mestre Jesus, obrigada por tudo aquilo que nos tens dado. Obrigada, Mestre, pelas dificuldades. Obrigada pela família, pelo trabalho. Obrigada pelo nosso planeta, pelas coisas simples da vida, pela natureza que nos rodeia. Há tanto por agradecer, mas mesmo assim, obrigada. Cobre-nos com o teu manto de amor.
assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mónica. E aqui, antes de me despedir, quero deixar o agradecimento de sempre, que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos e alegria e paz. Até para a semana, se assim Deus o permitir. Sim, obrigada.